Aí, você de volta aí. Tá no mudo, hein? Caiu tá aqui. No mudo. Oi, tá me ouvindo? Oi. Estamos ouvindo agora. Caiu aqui. Acho que caiu. Internet? Não estava conseguindo. Não sei, acho que foi, porque eu perdi vocês. Eu fiquei tentando voltar e não estava conseguindo voltar para a reunião. Vocês conseguiram ver o início? Tá aqui, tá aberta aqui. A apresentação tá aberta aqui. A gente ficou batendo papo quando você não retornava, mas podemos seguir aí. Tá legal. E, bom, então, vocês não ouviram nem... Eu cheguei a falar alguma coisa, mas acho que vocês não ouviram. Eu percebi que tinha caído. Ouvimos você falar ali no início, sim. Até onde? Quando eu falei da minha trajetória profissional, não, algo assim? Aí não. Aí a gente perdeu. Então tá. Então vamos lá para o slide 3, pessoal. Vamos ver se agora não cai de novo. Eu ia falar para vocês quem sou eu, né? Quem sou eu? Pode ir mais um, Eric. Bora lá. Então, e agora eu já estou vendo. Olha que interessante. Quando caiu na voz. Eu já devia estar com um problema de conexão aquela hora, possivelmente. Pessoal, eu sou analista de sistemas, tá? Comecei minha carreira, né, como especialista em infraestrutura e telecom. Trabalhei, né, bastante tempo nessa área de infra. Depois eu migrei para gestão de TI. E em 2014 eu comecei a trabalhar como consultora, né? Eu sou especialista IT ou ITSM e fui inclusive trainer da Axtelos por um tempo, trainer oficial. Ainda atuo como trainer, de vez em quando eu pego aí um treinamento ou outro que o pessoal chama, e eu gosto muito de ensinar, então já tenho isso na veia. Acabei me especializando bastante na área de governança, de TI, né, ITSM, gestão de projetos e gestão de processos também, tá? Atuo no ServiceNow, com ServiceNow desde 2019. Eu comecei na Prudential do Brasil. Eu atuava como consultora de governança lá. E durante esse tempo, eu tive a oportunidade de utilizar o ServiceNow. A princípio, mais como usuária mesmo, né? E eu me encantei pelo ServiceNow. Realmente foi amor à primeira vista. E desde então, eu comecei a trilhar minha trajetória de aprendizado, né? Comecei a fazer alguns cursos, comecei a ver a plataforma não somente como uma usuária, mas também com interesse técnico, né? Já com interesse consultivo. E cheguei até a gerenciar alguns projetos para ServiceNow dentro da Prudential, quando surgiu a oportunidade de ir para a Organize como EM, tá? E de lá para cá, eu atuei em projetos, né, realmente junto aos clientes da Organize, e depois a Accenture, e agora estou na Deloitte. Em 2021, em abril do ano passado, eu tirei meu CSA, e realmente não foi assim só uma questão de ir lá estudar para fazer a prova, não. Eu realmente estudei ServiceNow e me empenhei por conhecer a plataforma, que era o meu maior objetivo, né? Bom, nas horas vagas, gente, eu me arrisco ali no teclado, na flauta, né? E eu também atuo como professora universitária. Sou casada, tenho um filho, tenho 5 gatos. Sou de BH, mas me casei com um carioca, acabei vindo para o Rio, morei 5 anos no Rio, hoje eu moro em Niterói, tá? Essa aí, resumidamente, é a Margarete, né? Ô, Margarete, só para você saber, desculpa te interromper aqui, Sim. O nosso grupo ele começou com pessoas do Rio e hoje a gente tem pessoas até de fora do Brasil, né? A gente tem o Estevão aí que entrou agora, que é lá do Rio Grande do Norte. Mas sou do Rio. Mas é do Rio. Na verdade, ele é do Rio, não, tu é de Caxias, pô. Caxias. Rio é Rio, pô. Olha isso. Não, brincadeira. E tem o Estevão, que tá lá no Nordeste, tá agora do Nordeste. Tem tem a Mirta, que é lá da Nexus também, que é argentina. A gente tem, eu não me lembro se é a Michelle, que é da Alemanha, tem uma pessoa da Alemanha. Então, assim, cara, tem gente, aí já estamos internacionais. Legal. E a galera aqui do Brasil, gente de São Paulo, de Santos, de Curitiba, enfim. De Niterói. De Niterói, a Tine tá aí, ó. Monique de Niterói. Então somos de Niterói, né, A Rafaele também é de Niterói, viu? Isso aí, essa galera de Niterói tá em toda parte, hein? Isso aí. Beleza, mas é isso aí, pessoal. Só para dar um briefing rápido aí, que o objetivo aqui não é falar de mim, é falar do ServiceNow e dos projetos, né? Aí, se quiser... Vamos lá. Jogar no próximo. Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é exatamente essa definição, né, do EM, do Engagement Manager,
que originalmente, né, o termo EM ele está mais relacionado a um gerente de relacionamento e engajamento junto ao cliente. Mas na prática, a gente acaba exercendo o papel de gerente de projeto, né? É isso que realmente acontece nos projetos de modo geral e de ServiceNow também. Pelo menos até hoje, na minha experiência, eu nunca atuei apenas na camada do relacionamento e engajamento. Eu me envolvi com todas as atividades e responsabilidades inerentes a um gerente de projeto, tá? Planejamento, controle, gestão do projeto, respondendo integralmente pelo projeto de ponta a ponta, tá? E próximo, né, Eric? Bora lá. Explorando o Eric, gente. E aí, pessoal, isso significa, né, que na prática o papel do EM ele é bastante diversificado, ele é muito rico em atividades e também em responsabilidades, porque por mais que você tenha a figura do LT, que é uma figura importantíssima, né, que é quem ali ombro a ombro divide com o EM a questão da liderança do projeto, lógico, já na linha técnica, né, o LT. Mas no final das contas, principalmente quando dá alguma coisa errada, quem é o EM do projeto? Né? Onde está ele? Né? Quero falar com o EM. E é normal, porque o papel que você representa e o próprio time, né, o time do projeto, o time que está com você, ele também enxerga você como alguém que está à frente, como alguém que lidera. Então, você, de certa forma, você personifica a gestão, tanto para o time interno, né, quanto também para o seu cliente. E aqui tem um primeiro ponto que eu acho super importante a gente destacar, que é exatamente a figura do LT, tá? Existem empresas que têm a figura do EM e do LT, existem outras empresas que trabalham com uma única pessoa, combinando os dois papéis, tá? Isso varia de uma empresa para outra. Mas eu diria para vocês que quando a gente fala especificamente de projeto ServiceNow, foi a primeira coisa nova, né, com a qual eu tive que me adaptar quando eu iniciei minha trajetória como EM. Porque até então eu vinha de outras experiências de gestão de projetos, mas onde eu era a gerente de projeto, ponto. Não tinha ninguém, digamos assim, compartilhando aquele espaço de liderança comigo. Já nos projetos ServiceNow, onde eu tenho essa figura do LT separada da figura do EM, eu preciso encontrar um equilíbrio, né, na atuação, né, para que eu possa atuar em conjunto com esse LT, para que não haja conflito, nem dificuldades de nenhuma espécie, né, para que cada um cumpra o seu papel sem afetar a atuação do outro. Então, eu acho até que seria assim, o primeiro ponto que eu destacaria na atuação do EM em projeto ServiceNow, porque isso em si já é algo diferenciado, tá? Foi uma experiência, a princípio, talvez tenha sido assim, a primeira coisa que me chamou a atenção nos projetos ServiceNow, exatamente como compartilhar com o LT a liderança do projeto. Porque existe uma liderança compartilhada, isso aí não se pode negar, tá? De naturezas diferentes, mas existe, né? É isso. Alguém quer falar sobre isso? Algum ponto sobre essa questão do LT? Eu não sei como é que está sendo a questão da pergunta. Aí eu é que eu não tenho bem a mãozinha do Teams, né? Isso faz muita falta. Não, manda ver. Aqui é o barato, não tem mãozinha, pô. Levanta na câmera ver. aí, ó. Não, então tá bom. Tô te vendo, Estevão. Pode falar. Tá, eu tô na rede aqui. Tá vendo, morrendo de inveja. Essa questão do LT e do EM, é porque, assim, meio que se confunde, pelo menos para mim, a ideia do que aí seria o papel funcional e do que seria um papel mais técnico. O LT, ele trilha esse path funcional, ou ele está mais para arquitetura e consegue pegar algumas competências, né, do gerenciamento, né, de uma estrutura um pouco mais funcional. Porque, assim, o EM, para mim, é clareza, né, tá tranquilo. Mas o LT, ele pegando essa vertente, né, do EM, dividindo um pouco essa liderança, ele não sai do objetivo dele, não. O objetivo dele é transitar entre os dois, ser tanto funcional quanto técnico. Você fala o LT? Não, a leitura que eu faço, tá? Não estou dizendo que é, como eu disse, não é verdade absoluta. A leitura que eu faço é que o LT, a liderança dele é técnica, tá? E é ele que vai, por exemplo, orientar os desenvolvimentos junto aos consultores técnicos, porque você tem o time dos TCs, né, que são os consultores técnicos, é o LT que realmente vai definir, por exemplo,
padrões de desenvolvimento. Se você não tiver um arquiteto no projeto, ele muitas vezes vai atuar, né, de certa forma, ali, dando orientações de arquitetura. E, assim, o que eu vejo, no final das contas, Estevão, é que um aprende com o outro. Eu tenho aprendido muito da questão técnica com os LTs com os quais eu já trabalhei. E, de certa forma, o LT acaba também assimilando algumas técnicas de gestão de projeto, algumas técnicas de gestão de processos, pela convivência ali no dia a dia, sabe? Porque acaba que segregar totalmente fica difícil no dia a dia, porque um depende do outro, e para um ajudar o outro, muitas vezes tem que entender o que o outro está fazendo, ou o que o outro precisa fazer. Tem que haver uma troca muito grande entre LT e EM, para que eles consigam cumprir a missão final, que é entregar o projeto, e entregar com qualidade, né? Eu não sei se o Eric teve alguma experiência assim na Globo, Eric, que você queira ilustrar, porque eu sei que você liderava o time, né, do ServiceNow. Então, na verdade, eu estou vivendo isso um pouco agora, até que o Estevão está falando, né? Eu era um cara extremamente técnico, e aí lá na Globo eu já fazia a liderança do time, atuava ali como PO, né, / líder do time, então fazia esse papel, e hoje eu estou aqui atuando também como um EM. Então, assim, faço a parte da EM, faço a gestão, né? Tem uma galera aqui que trabalha, que é do meu time na Globo não, na CAP, que é a empresa onde eu estou hoje. E, então, assim, a gente acaba jogando em vários, mas acho que ajudando na resposta aí do Estevão, eu vejo o LT muito mais um cara que vai focar naquela carreira em Y, que não vai seguir para uma área de gestão, que vai ser um arquiteto, vai ser um especialista no assunto, e o assunto, no caso aqui, para a gente, é o ServiceNow. Mas não que não seja, eu, por exemplo, eu era um cara totalmente técnico, minha vida toda foi como desenvolvedor, e aí eu comecei a assumir posições de liderança, hoje eu sou um cara de gestão. Não é impossível você migrar, né, de área. Acaba sendo até um cara híbrido em alguns casos, sabia? Exatamente. Porque eu digo para você, Estevão, quando eu comecei lá em 2019, eu era uma pessoa de gestão tocando projetos de ServiceNow. Hoje em dia, eu continuo sendo uma pessoa de gestão. Porém, eu tenho um desembaraço técnico em relação ao ServiceNow, que muitas vezes eu vou ali, converso com o pessoal, discuto até questões de arquitetura. Por quê? Porque eu estou aprendendo com eles mesmos. Então, essa convivência acaba fazendo com que um aprenda com o outro, entendeu? E aí os profissionais vão ficando até mais completos, na minha opinião, tá? Não sei se eu consegui te responder. Conseguiu ser bem clara. É Margarete ou Margaret? Eu puxo Fique à vontade. É a dama de ferro. Nada, sou tranquila. A sua transição da gestão para um pouco da área técnica me parece fazer sentido, mas o contrário não acho difícil eu crescer. Se eu, por exemplo, estou me aprofundando na área técnica do ServiceNow, que hoje eu sou desenvolvedor, como é que eu consigo migrar para a gestão? Você não precisa migrar. Porque me parece que naturalmente acontece isso, a liderança técnica, e vai para esse Y, né, que seria um arquiteto. Como é que eu... Porque, não vejo como aconteceria naturalmente, entendeu? Eu migrar para a gestão sendo hoje um desenvolvedor. Naturalmente não me vê um caminho. Eu vou te falar, eu conheço LTs que optaram por atuar como EMs. Não sei se você lembra do Bauer. Você chegou a conhecer o Bauer, Eric? Não conheci. O Bauer, não sei se... não. Acho que ele atuou na Prudential, na Globo. Acho que ele não chegou a atuar, não. O Bauer era pequenininho, quase 2 metros de altura. Por isso que eu perguntei se você conhecia. Ele era um cara, um excelente LT, tá? Inclusive. E ele quis fazer a trajetória para a área de gestão, porque ele gostava da parte toda de licitação de requisitos, ele gostava da área de gestão, ele tinha interesse, gostava da área de processos, e ele fez esse caminho espontaneamente, foi a escolha dele, tá? É possível? É possível. Só que aí vai depender da pessoa realmente querer, e ela, da mesma forma como eu tenho que aprender, por exemplo, questões técnicas para me aprofundar e conhecer mais o ServiceNow, se um LT, né, que não tenha talvez experiência ou formação na área de gestão, quiser migrar para uma área de gestão, ele também vai ter que fazer um caminho de estudos, né? Porque ele vai ter que aprender também algumas técnicas de gestão de projetos, e vai ter que se especializar também nisso, técnica de gestão de processos, porque isso é natural e é necessário. Agora, o que eu vejo na prática, ainda que o LT ele não migre, como você falou, para a área de gestão,
na convivência com a Amy, principalmente se você for assim, aquele que trabalha junto mesmo, como Eric conheceu o Rick, né, Eric? Sim. Lembra do Rick, né? Eu e o Rick, a gente, assim, além de ser parceirão de trabalho, a gente é amigo e a gente foi junto para Deloitte, Eric. Vou trazer o Rick aqui para ele contar. Deixa ele contar. Para ele contar o nome da mãe dele. Todo mundo nem fala, Rick de Simone. Rick de Simone. Não, mas chama o Rick para falar, porque o Rick é muito bom. E ele é uma pessoa ele é gente fofa. boa demais, E, Eric, é muito interessante que o Rick, eu fico observando a evolução do Rick, não só tecnicamente, mas o quanto o Rick, hoje em dia, ele já consegue, às vezes, numa reunião em que a gente está fazendo um levantamento lá de requisitos, ele consegue enxergar o processo, coisa que ele não conseguia antes, tá? Ele tinha muita dificuldade de enxergar o processo. E hoje em dia ele enxerga e ainda discute com o cliente. Mas por quê? Porque a gente está tendo uma experiência juntos de fazer isso. E eu tenho uma troca, e eu tenho uma metodologia de levantamento. E ele vê aquela metodologia sendo executada e ele está observando. Então, na observação também se aprende muito, né? Então, acho, sabe, Estevão, que é uma troca e é um crescimento para ambos. Eu vejo assim, tá? Vamos seguir? Bora lá, já passei para o próximo aqui. Isso aí. Fase inicial do projeto. Gente, isso aqui é uma coisa que eu acho sensacional e que a gente tem que ficar muito ligado, né? Como gerentes de projeto, principalmente ServiceNow, né? O ponto de partida do projeto, na minha opinião, tá? Sempre será a proposta comercial ou o contrato que foi estabelecido com o cliente, tá? O que acontece, principalmente com essas propostas? Quando tem um contrato mais detalhado, ainda é melhorzinho, mas quando é só proposta, muitas vezes elas vêm em alto nível, tá? Nem sempre elas são bem elaboradas, nem sempre são detalhadas, tá? Então, um primeiro passo, o primeiro cuidado que eu tenho quando eu começo um projeto, eu gosto de olhar a proposta comercial, fazer uma interpretação daquela proposta, tentar entender o que realmente foi vendido para o cliente, tá? Eu ainda faço mais, eu leio a proposta junto com o cliente, para ver se o que ele entendeu é o que eu também entendi, para que lá na frente, na hora em que a gente começa a executar o projeto, aquele cliente, ele não venha falar, não, mas espera aí, não foi isso que eu contratei uma coisa diferente. Então, a primeira coisa que eu faço é fazer uma leitura da proposta com o cliente para que haja um entendimento mútuo daquilo que vai ser entregue, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu gosto de ter um conhecimento mínimo da instância do cliente, né? Geralmente tem aquela parte dos acessos, né? A gente pede acesso à instância, parará, tal. E naquele processo de navegar na instância, eu gosto de conversar com o gestor da instância, né? O admin, né, da instância, exatamente para conhecer as características da instância. Eu gosto de saber qual é o licenciamento, né? Qual licenciamento foi contratado junto à ServiceNow. E também entender as expectativas que o cliente tem. Por quê? Já aconteceu de eu pegar coisas do tipo, a proposta comercial contemplaria, por exemplo, algumas entregas, né, cujo licenciamento do cliente não cobria. Já temos um primeiro problema. Licenciamento do cliente não cobre, tá? Não dá cobertura para que a gente desenvolvesse, né, na ocasião, algumas das entregas que foram prometidas na proposta. Tudo bem, ele contratou o licenciamento junto à ServiceNow. Nem sempre isso é casado, nem sempre é no mesmo momento, tá? Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque se eu não olho, se eu não confirmo qual é o licenciamento que o cliente tem e saio desenvolvendo, lá na frente eu posso ter um problema. Eu entrego alguma coisa, eu desenvolvo alguma coisa e o cliente não tem o licenciamento adequado para poder realmente estar utilizando, né, aquele recurso que foi criado, aquele desenvolvimento que foi entregue. Outra coisa é o entendimento da expectativa, porque uma outra coisa que também costuma acontecer, principalmente quando o cliente não tem, por exemplo, um Eric, como era o Eric na Globo, que qualquer projeto novo o pessoal chamava o Eric, para o Eric dar um apoio, orientar qual seria o melhor licenciamento, qual não seria. Às vezes a empresa ela está adquirindo o ServiceNow naquele momento, não tem nenhum conhecimento do ServiceNow. A gente sabe que licenciamento no ServiceNow é algo, às vezes, um pouquinho confuso, você precisa muito do apoio do pré-venda, né? Você precisa conseguir também
expressar com muita clareza o que você deseja ter em termos de desenvolvimento, de utilização do ServiceNow, o que você realmente quer usar, o que você realmente quer ter ali na sua empresa, para que a ServiceNow informe você qual seria o licenciamento correspondente, né, correto para aquilo. E, às vezes, esse casamento não acontece, às vezes por falha de comunicação, falha de entendimento, e até timing, né? Às vezes você contrata o licenciamento, fica ali com aquele licenciamento ali, já vi empresas ficar 6 meses, 1 ano, com o ServiceNow lá abandonado, aí alguém fala assim, opa, vamos pedir para a Deloitte fazer um projeto, vamos pedir para a Accenture fazer um projeto. E aí, tudo acontece em timing diferente. O que acontece? Às vezes o que você contratou, sabe, ninguém nem se lembra do que foi contratado e sai pedindo um projeto e contrata junto a um parceiro, ServiceNow, uma entrega, né, um desenvolvimento que não está totalmente aderente ao licenciamento que foi contratado anteriormente. Então, esse aqui, para mim, é um ponto de atenção quando se trata de projeto ServiceNow, tá? Não sei se o Eric quer complementar, já teve alguma situação. É exatamente isso. Sofrimento é esse, né, Eric? Exatamente. E, gente, é muito difícil. Recentemente eu passei por uma experiência em que o cliente ele tem um licenciamento CSM e ITSM, só que fracionado para determinados grupos. E ao longo do projeto eu percebia que ele tinha uma expectativa que todo mundo tivesse, né? Ele tinha algumas atividades que demandariam por um perfil de fulfiller, né? E seria necessário o licenciamento ITSM. E para explicar isso para o cliente, que já tinha adquirido lá atrás, que não queria gastar mais, aquela situação toda. Então, ainda bem que eu olhei isso bem no início do projeto e pude não só orientar, né, como também ajudar o cliente a pensar numa saída, né, numa solução. Tá? Enfim, planejamento do projeto, né, pessoal, cronograma, atualização de plataforma, isso tudo faz parte dessa etapa inicial, né, às vezes uma atualização até entre instâncias, né. Existem clientes que não gostam, são muito resistentes à clonagem de ambientes, para que você possa equalizar as instâncias, né, Eric? Já ouviu falar nisso também, né? Pessoal que não quer. Muita coisa. É um sofrimento. E aí você está lá com a instância de produção super diferente da sua instância de dev, que por sua vez está diferente também da de QA ou de UAT, como seja. E você fica ali sofrendo, porque todo deploy que você faz de uma instância para outra é um drama, quebra e por aí vai. Problemas N que acontecem. Aí você, né, tem que fazer todo aquele movimento para tentar realmente conseguir fazer com que haja uma clonagem, né, entre instâncias e que dessa forma você possa ter ambientes mais padronizados. Isso favorece muito o desenvolvimento e evita uma série de problemas que às vezes acontecem, né? Então, tudo isso aí, pessoal, faz parte dessa fase inicial, tá? Pedir para o Eric passar aí nosso slide. E, Eric, o tempo você que manda, tá? Ele vai matar a gente aqui, a gente normalmente faz 1 hora, 1h30. Tá, de sessão. Aí ele vai matar aqui a gente em 10 minutos, mas eu fico controlando, porque ele só tem 1 hora. Daqui a pouco eu vou mandar um outro link pra gente entrar numa outra sala. Aí vou pedir até pra você jogar pra mim lá no LinkedIn, tá? Porque já tô não, eu vou mandar aqui no próprio chat. Já vou gerar e vou deixar aqui, aí quando daqui a pouco a gente migra. Mas beleza. Pode ir daí que eu controlo aqui o tempo. Então, aí pessoal, a gente tem aí depois da fase inicial, uma fase de desenho, né, escrita de histórias. Eu até dividi assim em fases para ficar até mais, sei lá, perceptível para vocês, né? Onde a gente tem aí aqueles workshops para levantamento de requisitos, e aí é o momento, né, eu diria que é o momento em que o EM tem que brilhar, né? É nesse momento que, se existe um momento no projeto em que o EM mostra que veio, é naquele momento em que se levantam os requisitos, onde você faz a modelagem da solução junto com o líder técnico, porque com certeza você não vai fazer isso sozinho, né? Você faz toda a escrita das histórias, faz todas as considerações e definições de arquitetura junto com a LT e, ao mesmo tempo, você dá todo aquele suporte ao cliente, né? Não só no entendimento do ServiceNow para aqueles que são iniciantes, né, e não utilizam ainda a plataforma, como também apoiando aquele cliente nas definições, na tomada de decisão,
apoiando, inclusive, no grooming das histórias, que é aquele momento em que a gente faz todo o refinamento das histórias junto com o cliente, antes de realmente jogar o seu backlog na esteira, né? Então, essa fase aqui de desenho e escrita, pessoal, é onde realmente o EM chama para si toda a responsabilidade. Coisas que eu já vi acontecerem que eu acho bastante preocupantes. Quando o EM, e aí é que entra, talvez, assim, o momento em que o conhecimento da plataforma seja mais crítico. É muito difícil você escrever histórias para projetos ServiceNow e definir qualquer coisa, qualquer modelo de solução, se você não conhece minimamente o ServiceNow. Eu acho, e eu digo isso para vocês porque eu passei por isso, pessoal. Os primeiros projetos que eu peguei como gerente de projeto ali já, para poder tentar já fazer modelagem de soluções e escrever histórias, que o meu conhecimento da plataforma era muito pequeno, eu apanhei muito. Eu ficava muito perdida. Eu estou falando aqui para vocês, assim, porque graças a Deus hoje eu já superei essa fase, mas eu passei por isso. Então eu fico imaginando uma pessoa que inicia, né, na sua experiência com ServiceNow como EM, né, como gerente de projeto, sem um conhecimento mínimo da plataforma. É muito sofrido, tá? Tanto que quando eu percebi, ainda bem que eu percebi rapidamente, que eu precisava ter conhecimento, eu comecei a estudar freneticamente para eu, pelo menos assim, né, reduzir o gap, né? O gap de informação, quanto maior ele for, mais difícil fica você realmente exercer o seu papel e até mesmo a sua liderança, né, no projeto. Tá? E isso é um ponto, eu acho um ponto sensível, tá? E a gente vai falar lá na frente de algumas premissas. Essa talvez seja, na minha opinião, uma das mais relevantes, que é você conhecer minimamente a plataforma, para que você possa fazer uma boa gestão do projeto e, inclusive, principalmente, essa fase de desenho, tá? É isso. Eric, quiser... Vamos aproveitar para migrar para outra sala? Vamos migrar. Eu estou mandando aqui, já mandei aqui no chat da reunião, eu vou abrir aqui, já vou começar a aceitar o pessoal lá, que a gente vai ter só mais 5 minutos, aí vocês já podem ir migrando para lá, e eu vou jogar também lá no grupo do WhatsApp. Estou saindo aqui, então. Beleza. Pode ir para outra lá, que eu já vou aceitar. Estamos aí de volta. Voltando. Posso pegar um momento aqui? Já que você ainda está entrando? Claro. Essa parte do contato com o cliente, Margaret, essa parte de levantamento de requisitos e tal, onde é que o pessoal de vendas entra aí? Porque eu achava que essa parte de recolher os requisitos do cliente, fazer essa conversão para dentro do projeto, era mais que o pessoal de vendas vendia o peixe ali, né, entendendo a necessidade do cliente do que do EM. Olha, agora eu fiquei... a cara que o Eric fez, a cara que o Eric fez quando você falou pessoal de vendas. Cara, pessoal de vendas é o seguinte, Estevão, é o cara que vai vender terreno no céu. E a gente vai ter que entregar o terreno no céu. Terreno no céu. Entendeu? É assim. Vivendo no inferno, tá? Vamos combinar, né? Porque é mais ou menos isso. Essa fase aí, eu adoraria, juro, você falou uma coisa e tocou meu coração. Eu adoraria poder chamar o pessoal de vendas aí nesse momento, porque, sabe, a gente escuta tanta coisa. Não, é uma dor, na dor dos amigos. Eles prometem muita coisa que depois, como o Eric disse, né, a gente tem que se virar para entregar. Mas, assim, até que eu dei sorte, porque, digamos assim, até hoje, né, o meu pré-venda, né, era Gustavo B., caras que conhecem, né? Caras que conhecem ServiceNow. Então, o cara não vende terreno no céu. Mas eu peguei numa outra situação um projeto onde houve, né, um loteamento completo, com suíte e tudo, na nuvem mais alta lá do céu. Então, tive que me virar, né, em anjo, né, digamos assim.
Mas isso aí, essa fase de desenho escrito de histórias, Estevão, é talvez assim a principal atuação do EM, uma das principais atuações do EM no projeto, tá? Porque é interessante que essa aqui é uma seara onde o LT dificilmente, né? É difícil você encontrar um LT que tenha essa competência, né, de processo, que consiga realmente levantar esses requisitos e documentar isso de uma forma clara, e você ainda tem que ter o cuidado, você tem que documentar de uma forma que o cliente entenda e consiga dar aceite naquela história, e ao mesmo tempo que aquilo ali faça sentido para o desenvolvedor e traga o detalhamento necessário para que ele possa fazer os desenvolvimentos, tá? E aí é onde entra, né, com a sua experiência, na medida que você vai passando pelos projetos, eu acabei criando para mim aí um conjunto de templates que me ajudam a fazer esses levantamentos, de forma que eu consiga, assim, sabe, ter uma documentação para o meu cliente, que não é técnico, e tem também uma documentação que atende ao meu público interno, que é o meu TC, o meu LT, de forma que eu tenha um registro adequado para cada público, né, vamos dizer assim. Mas isso é com o tempo mesmo. Eric, se você quiser passar para o outro. Eu quero, mas eu vou só complementar um negócio claro. aqui, que é, assim, essa dor é a dor que eu tenho sentido, né, nos projetos, e é o que eu tenho mais brigado, porque esse profissional, e mesmo que não seja um EM, pode ser um funcional, que vai, às vezes, fazer um pedacinho ali do trabalho do EM, né, fazendo esse levantamento de requisitos, escrevendo histórias. Cara, se não conhecer ServiceNow, barro. Isso que eu falei. Porque o cara vai... é muito importante que essa pessoa ela consiga ter discernimento do que dá e o que não dá para fazer na plataforma. Entendeu? Então, assim, quando a gente consegue unir essas duas skills, né, que é o cara ser um bom funcional e saber ouvir lá o cliente e tal, e conseguir transferir para o papel, vamos dizer assim, para uma história de usuário, mas sabendo o que dá para fazer na plataforma, aí é o melhor dos mundos. Tá? Queria então, um exemplo, você falou uma coisa bem legal, que é o meu dia a dia, né? Coisa simples, gente, tipo, estamos ali modelando um item de catálogo. Aí, num determinado momento, o cliente fala assim, porque esse item, aí é o seguinte, essa solicitação, essa requisição, tem que ser aprovada pelo solicitante. Aprovada pelo solicitante. O que você... Se você for uma pessoa que não tem a menor noção de ServiceNow, licenciamento, etc., você vai escrever, legal, tá bom, estou escrevendo aqui, tem que ser aprovada pelo solicitante. O que isso, em termos práticos, significa, em termos de ServiceNow? Aprovação? Então, eu tenho que ter o quê? Uma rolha de approver para cada solicitante, para cada usuário do seu portal que vai ali fazer uma solicitação. Pensa bem, né? Existem alguns desdobramentos que podem gerar, assim, um problema até maior junto ao seu cliente, se você não tiver o mínimo de conhecimento que te permita fazer a análise crítica de algumas solicitações que seu cliente faz, né? Então, é importante você realmente ter o conhecimento, não só para você modelar bem a solução e escrever bem a história, mas até para você se safar de algumas situações ou ficar com alerta ligado para algumas solicitações que vêm do seu cliente, que não tem a obrigação de conhecer ServiceNow, que conta com você como consultoria para orientá-lo, entendeu? E eu já vi o pessoal, às vezes, come bola de umas coisas assim que eu falo assim, meu Deus, é porque não conhece mesmo, porque senão não deixava passar, né? E o Eric falou uma coisa também interessante, você tem que ter uma escuta muito ativa, ser muito atento, porque às vezes o cliente ele fala uma frase que se você não, sabe, não ficar atento naquilo ali, às vezes passa uma coisa ali nas entrelinhas que lá na frente vai te dar um problema, né? E outros cuidados que eu tenho, pessoal, assim, do tipo, eu não aceito requisito por e-mail, tá? História é história, tá documentado, tá na plataforma. Aí, quando a pessoa começa a me mandar um monte de e-mail com um monte de requisito voador, que eu falo, né? Requisito voador, vem tudo por fora, requisito morcego. Eu falo mesmo, aí eu já combino delicadamente, pessoal, não vamos fazer isso não, tá? A gente já fechou as histórias. Se fechou, fechou. Tem que conhecer, às vezes é muito importante você explicar a metodologia bem no início do projeto, porque as pessoas, às vezes, não estão acostumadas a trabalhar
com determinadas metodologias. A grande maioria conhece, por exemplo, o Waterfall, né, modelo de cascata mesmo, que é um modelo mais tradicional de projetos, não estão acostumados com ágil, muito menos com híbrido. Então, é importante a gente, lá no início do projeto também, fazer um nivelamento, né, explicar como é até assim, para que as pessoas entendam as regras do jogo. Isso é muito, muito legal, porque você não está enganando ninguém, você está deixando claro como as coisas têm que funcionar, e na medida em que o projeto vai evoluindo, você vai recordando as pessoas, olha, lembra que a gente falou lá no início, que a história é a base, é a fonte de todos os requisitos, que uma vez que você aprovou a história, se você desenvolve o que foi atendido na história, e você olha para aquele formulário, por exemplo, e fala, puxa, o campo não podia ser obrigatório, não, vamos mudar? Isso é uma melhoria, não é um defeito. Todo esse conceitual, isso tem que ser, é um processo meio que educativo, você tem que, desde o início, deixar as regras do jogo bem claras com seu cliente e ajudar o cliente a entender aquilo e aplicar aquela informação, né, ao longo do projeto com coerência, né? Porque o cliente não é bobo, gente. O cliente, assim, ele presta muita atenção ao que você fala e ao que você faz. Ele vê se você está sendo coerente ou não, né? E você ganhar a confiança do seu cliente talvez seja o momento, a parte mais importante do projeto, né? Você estabelecer uma relação de confiança com ele. E para haver confiança tem que haver transparência e clareza, né? Então, essa parte aí é crucial, né? Uma outra coisa também, né, continuando aqui nos nossos slides, na fase de desenvolvimento, testes e validação, né, como eu falei, né, toda aquela modelagem que você fez lá atrás, aquele entendimento das histórias, do que tem que ser desenvolvido, da entrega que tem que ser realizada, o seu alinhamento com o seu time técnico tem que começar lá atrás, né, tem que começar lá, no momento em que estão acontecendo aqueles levantamentos. Um cuidado que eu sempre tenho, não sei, Eric, como é que você está tocando isso aí na CAP, mas eu sempre vou para os workshops com o líder técnico, para que ele também escute. Às vezes, quando eu posso, eu levo o time todo, até para o pessoal aprender, sabe? Para os TCs, que são mais júnior, assim, estarem ali juntos, e eles já irem, sabe, ouvindo aquilo, já começar a entender qual é a do projeto, eles se sintonizarem. Então, essa interação com o time, ela é maior aqui na fase de desenvolvimento, testes e validação. Até porque você tem que apoiar o time no entendimento daqueles requisitos, lembrar alguns detalhes. Não, pessoal, lembra na reunião, a pessoa falou isso, isso e aquilo, esclarecer dúvidas, apoiar, né, nos testes, aqueles primeiros testes unitários. Eu gosto de participar. Muitas vezes eu gosto de ir lá, pôr a mão na massa, testar para ver se está legal antes de liberar para o cliente final, né? E, ao mesmo tempo, tem que fazer toda a interação, o apoio. Eu gosto muito de montar salas de teste, pessoal. Tipo, liberei as histórias para teste, né? Eu gosto de ir liberando aos poucos. Não gosto de liberar só no final, não. Eu gosto de liberar à medida que vai... Já vamos gerando, já vamos produzindo, vamos liberando para o pessoal ir testando. Mas eu gosto de criar uma salinha de testes, tipo um arrum mesmo, deixa, assim, sempre disponível para fazer os primeiros testes assistidos e depois ir apoiando o cliente na medida em que é necessário. Isso funciona super bem, pelo menos comigo sempre funcionou bem, porque evita do teste ficar travado. Às vezes o cliente, ele, principalmente quando não conhece, né, primeiro contato com o ServiceNow, ele tem muita dificuldade de fazer os primeiros testes e ele não pede ajuda às vezes, ou ele começa a te mandar um monte de e-mail. Se você faz essas salas de teste, faz esses testes assistidos, né, desde o início com ele ali, apoiando, ele deslancha mais rápido. Você vai esclarecendo as dúvidas com ele, até mesmo, sabe, né, uso da interface do ServiceNow, coisa básica. E ele vai ali, aos poucos, tendo uma desenvoltura maior no uso do ServiceNow, vai aprendendo a usar e vai tendo mais facilidade de fazer os testes, até que ele se torna independente de você. Mas nesse início eu acho que sempre faz falta. Agora, para tudo isso, você tem que estar sempre com muita interação com o seu time técnico, sem dúvida alguma, porque inclusive ele te dá todo esse respaldo nessas salas de teste, nessas interações com os seus usuários, né? Porque no final das contas, quem está desenvolvendo e quem realmente conhece tecnicamente, profundamente, são eles, né? É esse time técnico aí que realmente bate essa bola no momento, né, nessa fase, ok? Algum comentário?
Não. Acho que faz todo sentido mesmo isso aí. Essa questão de poder estar com mais pessoas ali vai facilitar o que vai acontecer depois, né? As histórias, por exemplo, até voltando um pouquinho naquele assunto, Claro. quanto menos completas elas estiverem na hora que elas chegarem, ou no caso que você trouxe específico ali do cara, da aprovação do solicitante, você imagina, se uma pessoa que não tem esse discernimento manda uma história dessa para o time de desenvolvimento, né, e passar pelo LT, imagina, vai ser desenvolvido assim esse negócio, e aí depois... Aí como é que faz? Vai vender terreno no céu, né? Isso aí, Eric. Vamos lá, Eric, pro próximo. Bora lá, aí. Próximo. Então, pessoal, e aí no final, né, já partindo para a conclusão do projeto, nas fases de capacitação, transição e encerramento, o EM volta, né, a exercer aqui os seus dotes processuais, né, porque ele vai tentar ali, junto com o time técnico, elaborar um material de treinamento, né, fazer o plano de cutover, né, que é exatamente o plano da transição, né, e aí por mais que o pessoal técnico saiba tudo que vai ser falado no treinamento, por mais que o pessoal saiba como vai ser essa transição, o handbook, essas coisas, alguém tem que colocar aquilo de uma forma ordenada, né, no papel e de uma forma que o cliente consiga compreender e acompanhar. Então, é onde o EM, mais uma vez, vai fazer essa dobradinha aí com o LT e com todo o time para poder elaborar esse material. Nesse momento, né, mais do que nunca, é necessária essa interação com o time técnico, novamente, interação e apoio ao cliente. E aí, né, o momento de glória, né, planejamento e acompanhamento do Go Live, né, melhor momento do projeto é o Go Live, é muito bom. Sentimento de missão cumprida, principalmente quando dá certo, né, quando tudo corre bem, é muito gostoso. E aí é interessante, né, porque a gente depende de muita gente para fazer esse Go Live acontecer com sucesso. Você não faz um Go Live sozinho, você vai precisar não só do seu time técnico, mas você tem que estar muito entrosado ali com o cliente, com o time técnico do cliente, né? Quando a gente tem, por exemplo, um gestor da instância, o caso o Eric apoiava a gente lá na Globo, né? Quantos Go Lives, né, Eric? Ali você apoiando a gente, né? Às vezes à noite, feriado, sábado, domingo, né? O pessoal feliz, né? Querendo matar a gente, mas estava ali. Às vezes tinha subidas conjuntas, né? Você tinha também suas entregas lá, vocês tinham um time, né? Projetos internos, né, Eric? Sim. E às vezes os projetos se complementavam também, ou tinha algum tipo de interseção. Portal, por exemplo, a gente fez ali alguns trabalhos onde a gente tinha interseção dos dois times. E todo esse planejamento tem que considerar esse ecossistema, né? Não dá para a gente fazer as coisas achando que é sozinho, independente, sem falar que quando a gente pensa em Go Live, nesse planejamento, pode estar envolvendo outros projetos do cliente, outros fornecedores que atuam nesses projetos, que estão às vezes à frente desses projetos, além da sua própria empresa, né? A empresa onde você atua. Você, às vezes, tem que harmonizar certas situações, tipo freezing, né? É muito comum a gente querer que, pelo menos uma semana antes do Go Live, que a gente tenha um freezing no ambiente de desenvolvimento. Mas nem sempre isso é possível, né? A gente viveu isso lá na Globo, né, Eric? Em alguns momentos, né? É meio conflitante, porque você tem que administrar vários interesses, né? Interesses de pessoas de outros projetos também, né? E isso aí, para você orquestrar isso tudo, tem que ser sempre com muita antecedência, você tem que estar sempre muito atento aos prazos. Então, aqui realmente é mais um momento em que o EM tem que mostrar ali a sua habilidade de negociação e de antecipação também, né? Senso de urgência, de risco. O tempo inteiro, pessoal. Eu falo que EM é igual escoteiro, é sempre alerta, né? Não dá para dormir, não pode vacilar, né? E depois do Go Live, vem ali a fase de hypercare e o encerramento, ou da fase, ou do próprio projeto. Beleza? Próximo? Bora lá. Tá. Pessoal, em alguns momentos, né, até isso é uma pausa aqui, mas é importante a gente deixar claro, nesse contexto todo, junto ao time, principalmente a gente pensando em ServiceNow, né, onde a gente sabe que a mão de obra é escassa e muitas vezes nós temos aí
profissionais que vêm até oriundos da faculdade, né? As pessoas às vezes nem terminaram ainda a graduação, já estão atuando ali como TCs, né? Como consultores técnicos. A gente costuma trabalhar às vezes com times bem júnior, assim, o pessoal que tem menos experiência, e muitas vezes não só o EM, como o próprio LT, eles têm que atuar como coach ali, como fazendo quase que uma mentoria, né? Com esses profissionais que podem até ser muito bons tecnicamente, mas são pessoas que ainda não têm, às vezes, uma experiência de mercado, né? Acontece, isso não é tão incomum, não, tá? A gente tem um time aí bem jovem e que está entrando no mercado, a gente tem que apoiar o pessoal e tem que, na medida do possível, em que eles também, né, deem abertura, a gente vai orientando, vai fazendo ali um mentoria, um coach com a galera, né? Porque, na verdade, a responsabilidade do EM, né, é muito grande no sentido de manter o quê? A postura consultiva do time. Eu tenho que garantir que o meu time está em sintonia, que está todo mundo falando a mesma língua, tá? E que o discurso é igual. Porque, assim, é muito chato. Eu sempre falo, daily é um campo minado, né? Aquelas reuniões diárias, né, das sprints. Se você não tiver muito coeso ali, com o time muito, sabe, com a comunicação muito refinada, às vezes você está em plena daily e alguém fala uma coisa que não deveria falar, né? Ou, às vezes, assim, já aconteceu comigo, tá? O TC falar, não, essa história não está pronta não, porque tem 2 dias que eu estou esperando no LT, ele ainda não veio aqui me ajudar, eu pedi ajuda, aí eu falo, ai meu Deus do céu, como que a pessoa me dá uma dessa, né? E aí depois que a gente passa por algumas experiências assim desagradáveis, nem que a gente vê que não é por mal, porque a pessoa não tem experiência mesmo, o cara estava ali, não tinha nem 1 ano de mercado, né? Então é normal, acontece. Mas aí o EM ele tem que estar muito atento para que esses pequenos deslizes, né, não aconteçam e que não impactem negativamente, né, na imagem que o cliente tem, né, da consultoria, né, da empresa. Então, garantir essa postura, garantir a sintonia do time também é um papel importante que o EM tem que exercer, tá? Próximo. Estou preocupada com o tempo. E aí, né, falando do papel do Engagement Manager, pode tocar aí, Eric, mais um. Né? Por que a gente está conversando sobre isso, né? Ao longo aí da exposição, eu já fui falando que existem algumas coisas assim, que realmente são específicas na atuação do EM em projeto ServiceNow, mas aí o que existe tão especial, né? Vamos recordar aqui algumas premissas. São algumas premissas que eu trouxe aqui para a gente refletir, tá, pessoal? Algumas delas estão tangenciadas aí para a questão do conhecimento. Mais um. Primeira delas, né? Lógico, a gente espera que o conhecimento das técnicas de gerenciamento de projetos esteja no DNA do EM, né? Se eu sou gerente de projeto e não conheço técnica de gerenciamento de projeto, tem alguma coisa errada, né? Eu preciso ter isso no meu DNA, eu preciso ter domínio dessas técnicas. Da mesma forma como o líder técnico tem que ter ali, às vezes, o domínio de um JavaScript, né, do Flow Design, eu preciso, como EM, ter domínio das técnicas de gerenciamento de projetos. E quando eu falo técnicas, é no plural mesmo, né? Eu tenho que conhecer de projetos de metodologia tradicional, né, waterfall, cascata, né, como quiserem chamar. Preciso conhecer de ágil, preciso conhecer de metodologias híbridas que estão cada dia mais em evidência, tá? E isso aí eu tenho que ter segurança nisso, porque esse é o que esperam de mim. Então, eu, como EM, preciso dominar isso. Vamos para a próxima, Eric? Conhecimento da plataforma ServiceNow. Também, igualmente, é necessário que o EM tenha um conhecimento mínimo. Tem que ter. Quanto mais ele conhecer, mais desenvoltura, mais segurança ele vai ter para gerenciar esses projetos, mais ele vai contribuir. Porque como ele tem aquela visão do requisito, a visão do processo, se ele potencializa isso com o conhecimento da plataforma, pessoal, ele fortalece muito o time, ele começa a trazer insights para o LT, para os TCs, que sem esse conhecimento, ele não traria, certamente, tá? Então, assim, eu digo que isso é essencial para o sucesso do projeto. Um EM que não conhece ServiceNow, ele vai ter muita dificuldade, e eu digo isso porque eu passei por isso, tá?
Por mais que eu ainda ache que eu sou muito baby em ServiceNow, ainda tenho muito que aprender, mas hoje em dia eu conheço muito mais do que eu conheci, e eu tenho estudado frequentemente, todo dia estudo alguma coisa. Isso tem me ajudado para que eu possa contribuir mais com o time. Eu sou uma pessoa mais útil para o time. Você não, assim, usando a palavra útil, tá? Eu tenho valor para o time. Meu valor é maior à medida em que eu consigo avançar mais no conhecimento da plataforma, porque eu tenho mais para entregar, eu tenho mais para oferecer, né? Próximo aí. Gente, isso também não é obrigatório, mas se você tiver conhecimento em processos, ajuda pra caramba. Até porque sempre que você parte para esses levantamentos de requisito, você esbarra em processos, né? No final das contas, tudo acaba em processo, e o que sustenta as funcionalidades de um sistema ou de uma plataforma são processos, né? No fundo, tudo começa e termina em processo. Então, se você tem um conhecimento básico de gestão de processos, também te facilita bastante, até mesmo para você ajudar o seu cliente. Às vezes o cliente ele quer chegar num determinado resultado, mas como ele não tem processo definido, ele não consegue avançar muito. Se você consegue ajudar o cliente a entender ou definir um processo interno dele, você atinge mais rapidamente, né, o resultado ali daquela história ou daquela necessidade de desenvolvimento que ele está tentando alavancar, mas ele não consegue porque ele não tem um processo definido, né? E muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado com essa parte de processo quando a gente atua, principalmente quando a gente está ali fazendo catálogos, né? Aqueles serviços que são baseados em processos, você tem um fluxo específico, porque se você não entender bem, se você não estiver com as pessoas certas, você pode, às vezes, mapear uma coisa totalmente absurda, que lá na frente o cliente nega, fala que não é, e aí é uma confusão. Você tem que realmente ter muito cuidado com essa parte processual. Talvez seja algo bastante delicado no que tange a levantamentos, tá? Questão de processo. Agora, independente disso, conhecimentos de ITSM. ITSM talvez seja a aplicação ServiceNow mais comercializada, né? Acho que todo mundo, de alguma forma, sempre... A porta de entrada do ServiceNow, em grande parte das empresas, é o ITSM. Então, aí a gente já percebe que existe isso já é um indicador, né? De que é necessário conhecer a ITSM, porque você provavelmente vai implantar, em algum momento da sua carreira, um projeto ITSM, né? ServiceNow. Se você não conhece o conceitual do ITSM, você vai ficar muito limitado, porque você vai implementar algo ferramental que você não tem o processo por trás, não conhece o conceitual, e ao mesmo tempo você não consegue agregar o cliente, né? Eu adorava, Érica, as discussões daquela nossa salinha lá do ITSM, né? Não me esqueço da Mariana. Mariana, para mim, assim, era uma das melhores figuras ali. A Mariana tinha muito conhecimento da ITSM. E isso mesmo, ela estudava muito ServiceNow, né, também, ela era bastante estudiosa. E eu me lembro, né, que ela fazia umas abordagens ali sobre a ITSM que eu achava bastante interessantes, mas você via ali o interesse dela em pesquisar, em estudar, e isso foi um diferencial, né? Aquele time de processos foi formado mesmo no ServiceNow, né? Então, assim, eles conheciam muito da plataforma, então agregava para a gente também ali como desenvolvimento, porque as histórias chegavam muito redondas. Redondinhas, não. As meninas ali, Tainá, eu lembro até alguns nomes, né? Mas, enfim, outros cuidados também, pessoal, e outros conhecimentos que é bom a gente ter na bagagem, né? Questões de compliance do próprio ServiceNow, tá? Porque a gente sabe que o ServiceNow tem as suas questões de compliance. Uma coisa que outro dia mesmo me pediram, eles queriam que eu desenvolvesse num cliente um módulo de controle de projetos. Aí você falou, já tem o ITBM para fazer isso. Exatamente. Só que se você não tiver esse básico, esse entendimento, esse senso crítico, fundamentado por um conhecimento, você às vezes mergulha nessa. E gera multa, né? Isso gera problema sério, pode gerar um problema sério para o cliente, e logicamente respinga em você, porque você
como consultor. Você deveria ter alertado, né, como consultor. Exatamente, né? LGPD, né, pessoal, que é uma legislação no Brasil, ela é recente, mas que também já tem os seus desdobramentos. Nós temos que ter, né, toda a atenção, porque ainda é algo novo para as empresas, então a gente tem que estar muito alerta, muito atento na hora que a gente vai para um projeto novo. Primeira coisa, conversar com o DPO daquela empresa, tentar entender qual é a estratégia, né, para a proteção de dados que a empresa está adotando. Isso é um ponto de atenção muito importante. E outros frameworks, né, pessoal, que acabam agregando, COBIT, ISOs, da vida e outros, né? A gente sabe que sempre surgem, né, frameworks novos, mas existem aqueles que às vezes são específicos daquela atividade, às vezes algum framework voltado para a área financeira ou área de saúde, etc. Isso muda, né, de acordo com o business, mas a gente tem que, se você vai partir para um cliente novo, procure entender qual é o business e procure entender quais são os frameworks mais frequentes naquela área de negócio, que você já está indo num caminho bom, né? Já vai te ajudar. Né? Vamos para o próximo. Bom, com certeza, eu já falei isso, o M precisa analisar e conhecer em detalhes a proposta comercial, e a proposta comercial ou contrato, pessoal, a minha Bíblia, eu consulto todos os dias para saber o que eu já entreguei, o que falta, como eu tenho que entregar, eu quase que sei de cor. No final do projeto, nem preciso ler mais, já sei de cor a coitadinha aí da proposta. Próximo. Tá? Também, como eu já falei, né, o M precisa conhecer a instância e o licenciamento do cliente e verificar se esse licenciamento está aderente à proposta. Isso aí é pacífico para mim, não vejo como trabalhar de uma outra forma, tá? Quando eu falo conhecer a instância, na verdade, as instâncias, né? Depende de quantas instâncias o cliente tem, mas a Globo, por exemplo, tinha umas 15, né, Eric? Era instância para todo lado, mas assim, sério, isso é muito importante, pessoal. A gente precisa conhecer o ambiente do cliente, né? Não dá para trabalhar de uma outra forma, fica bem, isso enriquece bastante e te dá uma certa mobilidade e mais segurança também em algumas decisões que você toma. Próximo aí. Uma coisa que nós consultores temos que ter no DNA também, né, pessoal? Identificar possíveis oportunidades de negócio junto ao nosso cliente. Às vezes o cliente ele não contratou, por exemplo, um virtual agent, né? Um agent workspace. Às vezes ele não contratou um ITBM, mas ele tem necessidade, ele tem demanda e ele tem o desejo de trazer aquela funcionalidade para dentro de casa. Você ali como consultoria, você pode ser uma ponte, né, com o comercial, aquele pessoal de vendas que vende lote no céu, mas é legal, eu não sou assim invasiva nesse sentido, eu não sou uma vendedora, tá? Mas talvez até porque eu sou bem tranquila, eu já vendi muita coisa, porque eu falo, puxa, você já viu isso aqui? E mostro. Aí a pessoa se encanta, realmente o ServiceNow tem coisas maravilhosas, então assim, aplicações super interessantes. Você mostra e deixa o pessoal de vendas fazer o resto, né? Mas você já faz um canal ali, isso é legal. Próximo aí. Tá. Aí já entrando na parte de relacionamento, né? Uma coisa que eu acho, gente, assim, não tem como negar isso. Você tem que reconhecer a autoridade do gestor da instância e usar isso a favor do projeto. Você tem que fazer do gestor da instância seu aliado e não seu inimigo, né? O Eric sabe, Eric era gestor da instância na Globo. O Eric teve as dificuldades dele lá com a área de suporte da Organize na época. O Eric reclamava disso. E eu falava com ele assim, você tem razão, você está certo. E ele estava mesmo. Existiam algumas coisas que não funcionavam bem. E assim, não dá para a gente negar a verdade, né? E também o seguinte, ele ali era a pessoa que me ajudava. Quantas coisas o Eric me ajudou a resolver ali durante o projeto do CSC? Ele era meu ponto de apoio. E ele era o gestor da instância, supondo sim que ele fosse uma pessoa mega difícil, que eu não gostasse dele, que não é o caso, mas ainda assim eu teria que aprender a conviver com ele e entender que ele é a autoridade ali. Então eu tenho que tentar negociar, né, e fazer com que ele seja um parceiro do meu projeto. E não entrar, bater de frente. Assim, às vezes você vê consultores que não têm uma postura elegante, né? Que batem de frente com o gestor da instância, e isso não é interessante, não vai somar para ninguém, nem para você, nem para ele, né? O próximo aí.
Como eu falei, o EM tem que estar em total sintonia com a LT do projeto e também reconhecer a sua liderança técnica, né? Já vi projetos como EMs, onde o EM tem muito conhecimento técnico e ele começa a bater de frente com a LT e quer assumir a liderança técnica do projeto. Mas se você tem a figura da LT, né, o ideal é que você realmente tente harmonizar ao máximo e trabalhar em sintonia. O próximo aí, a gente já está acabando, né? E mais uma vez, atuar, né, o EM atuando sempre em conjunto aí com o time técnico em todas, pessoal, em todas as fases. Veja bem, não estou dizendo que é só no momento do desenvolvimento, não, tá? Eu gosto de ler a proposta técnica com o time, tá? Eu gosto de mostrar a proposta para o LT, para o arquiteto, para os TCs, para que as pessoas entendam o que a gente tem que entregar, né? Qual que é nosso compromisso ali de venda, o que foi vendido, o que a gente tem que entregar para o cliente, como é que a gente vai entregar isso. Então, lá daquele momento em que eu faço leitura da proposta até o encerramento do projeto, eu tenho que trabalhar junto com o time. É muito ruim quando você faz esse descolamento, EM, time. Isso é prejudicial para o projeto, tá? Mais um aí, Eric? Fundamental o EM, não só porque ele elabora a documentação dos requisitos, mas ele tem que conhecer o que ele está documentando para que ele garanta o pleno entendimento dos requisitos pelo time. Ele tem que ser capaz de explicar isso para o time. Às vezes a pessoa sai escrevendo e ela não está muito, sabe? Ela não aderiu muito aos conceitos que ela está ali redigindo, às vezes ela não internalizou, ela não compreendeu totalmente. Quando ela vai explicar para o time técnico, ela não consegue, tá? Então, não pode ser assim. Você tem que garantir que você entendeu, que você reproduziu aquilo naquele texto das histórias e você tem que ter condições de explicar aquilo para o seu time. Igual uma criança contaria uma história. Tem que estar no seu DNA, isso aí. O que você definiu como requisito e você documentou, tem que ser capaz de reproduzir para o time. Mais um aí. O EM tem que manter o time atualizado sobre os eventos do projeto, tá? O time ficar sem saber o que está acontecendo no projeto é prejuízo para todo mundo. Para o bem e para o mal. Se temos problemas, está tudo indo bem, se não está acontecendo nada, o projeto está assim meio parado, qualquer coisa. Você tem que manter o seu time ali sintonizado e consciente dos rumos que o projeto está tomando. E acho que agora, se não for a última, é a penúltima. E aí, pessoal, lembrando, né, que o mundo da TI é muito pequeno. O ServiceNow é ainda menor, tá? Então, muito cuidado. Cuidado com o seu legado, cuidado com a sua reputação. Eu já peguei várias situações em que a gente vê entregas, desenvolvimentos feitos sem qualidade no ambiente de um determinado cliente e está lá a assinatura da pessoa e o nome da empresa onde ela trabalha. Porque muitas vezes você coloca lá os logins, né? Tipo margarete.deloitte. Aí vê lá que a Margarete fez lá um código que, né? Meu Deus. É o famoso created, né? Created by. O created by fica em todos os registros do ServiceNow, não tem jeito. Exato. Gente, é a sua assinatura. Sem falar, né? Isso eu estou falando de uma questão mais técnica. Mas no próprio trato com o cliente, no próprio relacionamento, às vezes até nos momentos de crise, nos momentos de discordância, não perca a sua educação, o seu bom senso, saiba separar as pessoas dos fatos, porque com isso você mantém o seu legado, a sua reputação, né? E tenta fazer, eu acho que todo mundo aqui já tem essa consciência, mas fazer sempre o melhor, né? Ser profissional e ter o cuidado de zelar. Eu já ouvi a pessoa falar assim, não, o projeto está acabando mesmo, aí peraí, não é bem assim não, amigo. O projeto está acabando, mas você está saindo daqui, indo para um outro projeto, para uma outra empresa, mas o mundo é pequeno. Hoje, o seu cliente hoje pode ser o seu chefe amanhã, ou o seu colega, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não estou querendo dar lição de moral em ninguém, não, mas já faz parte aí das lições aprendidas, né, pessoal? E eu acho que termina aí, né, Eric? Deixa eu ver. Tá bom. Aí. Pessoal, meu contato está aí, meu e-mail, meu WhatsApp, aí, meu celular.
Estou à disposição, né? Não sei se o Eric, se ainda dá tempo aí. A gente tem, eu vou, antes da gente entrar aí nos 5 minutinhos de pergunta, porque a gente já está estourando tempo, eu gosto de fazer 2 coisas aqui, Margarete. Toda pessoa que vem aqui, a gente faz a sessão networking. Primeiro, eu pego o seu LinkedIn, que eu acabei de fazer, e já joguei aqui por livre e espontânea pressão, joguei aqui no chat. Vou jogar o meu também, porque tem gente nova aí no grupo que começou hoje, né? Todo dia tá entrando gente. E a nossa foto, né, cara? Que é a hora que a gente vê quem tá dormindo lá. Eu acredito que você já tenham pego aí os contatos da Margarete, vou parar de compartilhar aqui. Isso. E vou fazer a nossa foto aí, que é a foto que vai pro